Como eu fiz mais de 800 pontos no Enem de média em matemática e fui aprovado em medicina. Bom, gente, eu vou trazer algumas estratégias que eu usei para conseguir essa nota, né? Que as pessoas olham e já, meu Deus, como é que consegue esse ponto e tudo mais. Para deixar vocês logo de cara com relação à quantidade de questões que eu consegui acertar, foram 34 questões. Por que eu estou falando logo isso? Porque uma das estratégias que eu utilizei para conseguir ter mais nota no Enem foi justamente pensar nessa possibilidade de acertar de forma coerente. Porque quando eu fui analisar tanto a matriz curricular, quanto o nível de relevância de questões, quanto a parte de TRI, eu percebi que não se tratava simplesmente de acertar tudo. Se tratava de acertar as questões certas, de ser coerente na hora de acertar. Então, a minha estratégia era simplesmente entender quais eram os conteúdos mais relevantes e preparar para dominar esses conteúdos. Então, aquela parte de proporcionalidade, a parte de análise de gráfico, aquela parte de estatística, aquela parte de transformação de medida, tudo isso eram coisas que eu sabia que ia cair no dia da prova. Então, eu estava preparado para pelo menos performar, me ter um desempenho ali de pelo menos 20 questões certas, que eu saberia que iam se repetir, porque eu tinha feito questões anteriores, eu tinha me preparado de uma forma que eu sabia que os Enems eles estavam se repetindo de uma forma que o padrão seria, vai cair de novo essas questões, vai cair mesmo esses assuntos. Então eu me preparei para isso, dominei esses conteúdos básicos e tentei nivelar também nas outras matérias, porque nós vemos por aí no YouTube muita gente falando, tirei 900 e não sei o que em matemática, tirei 800 e tanto em matemática e as outras notas. Então eu também não larguei as outras matérias que eu precisava manter um padrão aí acima de 750 em natureza, acima de 740 em humanas, até mais. E aí, linguagem, sabe, não tem como extrapolar em linguagem sempre de 600 para 700. Por quê? Porque o TRI na linguagem era sempre pesando muito em cima das questões. Tendo essa coerência, qual foi a minha estratégia específica durante a prova, para resolver a prova, como foi que eu cheguei nessas questões e tudo mais. Quando eu cheguei na prova de matemática, a primeira coisa que eu fiz foi folhear a prova. Por quê? Porque eu já sabia que eu ia encontrar aqueles gráficos, eu já sabia que eu ia encontrar tudo que eu já estava fazendo nas questões anteriores, nos meus treinos, nos meus, como eu costumo dizer, nos meus ensaios na prova, né? Porque eu estava simulando com antecedência, enfim. E aí eu comecei a perceber, fui folheando e fui me acalmando. Por quê? Cara, fazer prova do Enem, todo aquele estudo de todo aquele ano, você fica com aquilo tudo meio que em cima de você. E aí, claro, você precisa ter um controle emocional para fazer aquela prova. E foi o que eu fiz, eu fui folhear a prova justamente para saber, eu estou em terreno seguro, eu sei o que eu vou fazer. Então eu folhei a prova, olhei as questões de forma rápida, eu gastei ali de 5 minutinhos a 7 minutinhos só olhando a prova e identificando ali de forma rápida as questões que eu já sabia que eu sabia resolver. Então naquela folheada rápida eu já marquei 20 questões que eu precisava priorizar. E aí foi isso que eu fiz. E aí eu comecei a respondi essas questões de forma tranquila. Depois que eu garanti essas questões, que eu folhei, catei mesmo, pega a vareta nas questões fáceis. Eu fui coerente em dominar, em garantir as fáceis. Pronto, eu garanti uma pontuação mínima. O que eu fiz na época? Eu fui para redação, enfim. Na minha época tinha essa parte de fazer matemática e português e redação na época. E aí eu fui fazer a prova de redação, então eu priorizei fazer uma redação de qualidade, gastei até um pouquinho de tempo a mais, gastei uns 1 hora e 40 minutos para fazer, mas garanti as fáceis de matemática. Aí depois que eu fiz a redação, o que eu fiz? Eu voltei para a prova de matemática para ver onde eu podia aproveitar também as médias. E foi aí que eu catei as questões médias e consegui fazer essas 34 questões. Eu lembro que eu sorri durante a prova quando eu vi uma questão meio que difícil. Vamos falar uma questão difícil aqui. Sabe aquela questão de arranjo, combinação, análise combinatória? Cara, aquela questão ela não foi feita geralmente para você acertar. Ela foi feita para você gastar tempo nela e depois dizer para todo mundo que não deu tempo de fazer a prova. E aí você fica com aquilo na cabeça, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Na minha época ainda tinha essa coisa de o tempo ser menor e matemática tá junto com redação. E eu consegui ir voltar na prova. Eu consegui responder e ler toda a prova, porque eu dediquei estrategicamente uma forma de fazer a prova. Eu não estou dizendo que essa é a melhor forma, eu estou dizendo que ela funcionou para mim. E aí, o que eu fiz? Revisando 20 questões de matemática, me tranquilizei, fui para a redação, fiz uma redação de acordo com o que eu tinha treinado muito, voltei para a matemática, garanti as médias e fui para português. Português, para mim, é uma leitura muito fluida. Então, eu consegui passar pelas questões de português de forma muito rápida. E aí eu consegui gastar aí mais ou menos 1 hora e meia em português, quase 2 horas, mas completando tudinho foi 1 hora e meia. E depois eu fui em matemática tentar finalizar, ver o que eu podia aproveitar das questões difíceis.
No final das contas, essa foi a minha estratégia e eu consegui essa nota de, na verdade, especificamente falando, de 813,4. Eu acho engraçado contar essa história porque quando eu consegui isso eu tinha 20 anos de idade. E o meu irmão, que tinha 16, 17 anos, ele fez 850 e poucos pontos. Ele fez 3 questões a mais que eu. E a gente brinca até hoje que ele teve esse desempenho melhor do que eu, enfim. Porque a gente criou esse ambiente de estudo, de vestibular. Então se eu pudesse dar mais uma dica bônus se aproxime de pessoas que têm o mesmo objetivo que você. Porque aí você vai pilhar, você vai ter aquele ânimo a mais para se superar, para buscar mais objetivos, para conseguir acertar mais questões, para ensaiar mais, para simular mais e assim entender como é o padrão da prova. Beleza? Bom, gente, esse é o meu recado que eu queria trazer para vocês. A prova do Enem, ela vê, acima de qualquer coisa, coerência. Não adianta você acertar 20 questões, sendo que você acertou difíceis e não garantiu as fáceis. E aí tem aquele discurso antigo das pessoas falando, o TRI... Gente, não foi o TRI, foi você mesmo, que não foi coerente. Por isso que quando você acerta questões difíceis e erra as fáceis, o que ele faz? Ele acha que você chutou, ele acha que você não foi coerente e por isso que tua nota cai. Então, não é só uma quantidade de questões pela quantidade de questões, é acertar as questões de forma coerente. E assim não serve só para a parte de matemática, serve para a parte de linguagens, para a parte de humanas, para a parte de natureza. E assim você constrói a estratégia que funciona. Tá? É um exemplo de como fazer, mas você pode dar uma moldada aí, fazer 15-15, catar pelo menos as 10 faces ali, enfim, fazer de uma forma estratégica que você funcione. E não é inventar que vai fazer de um jeito e fazer no dia. Simula isso antes e testa e vê se dá certo. Hoje em dia, só que tem simulados que já dão uma nota baseada no TRI. Então você pode simular a tua realidade e saber como é que você está diante disso. Beleza? Muito obrigado se você ficou até aqui. Não esqueça de deixar o gostei, de se inscrever, ativar as notificações, comentar aqui sobre o que você achou desse vídeo, compartilhar com as pessoas que você se importa e, acima de qualquer coisa, continuar no Desafio 365, que diariamente eu estou postando aqui conteúdo para ajudar vocês de verdade, com verdade, sendo eu mesmo para vocês. Beleza? Um forte abraço e até amanhã.